Que semana agitada, mais um capítulo nesse Armagedon institucional, nesse verdadeiro apocalipse comercial, econômico, tarifário, enfim, geopolítico e jurídico que o Brasil está mergulhado, né? Mas olha só, pessoal, na manhã dessa quinta-feira, que segue agitadíssima, já começou com tudo, depois que o presidente americano Donald Trump decidiu adiantar a imposição da tarifa de 50% ao Brasil na tarde de ontem, o fato é que a aplicação vai acontecer apenas no dia 6, tá? Então houve uma folga nesse sentido, mas até lá muita coisa pode acontecer e alguns setores brasileiros conseguiram até escapar do tarifaço americano, setores estratégicos, até para o mercado interno americano. Insumos brasileiros que os americanos importam, né? Falamos aqui da Embraer, todas as peças envolvidas nas aeronaves, no setor aéreo, o próprio setor de aço, altamente relevante nessa balança comercial, foi eximido nesse primeiro momento. O petróleo também, definitivamente, uma boa notícia, e também o da laranja, mas vários outros foram diretamente atingidos. Vamos repercutir aqui no detalhe. O importante é a gente pontuar também que o Donald Trump reafirmou que não deixará ninguém atacar o dólar como o BRICS faz, deixando ali um claro sinal, uma piscadela para o presidente Lula, também alivia a barra e a retórica nesse papo de desdolarização da economia. Mas a lista de exceções, Mano Ferreira, vou até te acionar aqui, que não serão sobretaxadas, também é longa, né? São 700 produtos, quase 700 produtos que beneficiam segmentos estratégicos, mas o impacto econômico é o mesmo. Queria teu abre-alas aqui para a gente saber onde a gente está pisando agora. Muito bom dia, Marinho. Bom dia para os amigos e para toda a nossa audiência. Não, o impacto econômico não é o mesmo, porque um cenário de você ter uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros seria muito pior do que este novo cenário, onde nós temos a tarifa de 50% para alguns produtos brasileiros, mais uma lista de literalmente 700 exceções que passam a ter uma tributação diferenciada. E aí o ponto é, a gente ainda não consegue dizer com precisão qual o tamanho da tarifa média dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Notadamente, temos, por exemplo, o café, que ficou de fora, a exportação de frutas, o que prejudica bastante algumas regiões do Brasil, como o Vale do São Francisco, que é um grande exportador da fruticultura para os Estados Unidos e está tendo a sua produção afetada, mas, ao mesmo tempo, outros setores econômicos, como, por exemplo, o suco de laranja, como os componentes para a aviação, o que inclui a Embraer, acabaram sendo poupados desse tarifaço. Então, o cenário hoje é melhor do que a expectativa que vinha sendo criada desde o primeiro anúncio da carta enviada por Donald Trump, onde ele falava de 50% para todos os produtos. Abre também uma margem de esperança para que a gente, já que temos 700 exceções, por que não ter 800? Por que não ter 900 exceções? Ou seja, abre a esperança que há uma margem para negociação comercial. E qual a dica para ter efetividade? Aparentemente, a dica é através do empresariado americano, porque tudo indica que foi a pressão da própria economia dos Estados Unidos, dos agentes econômicos americanos que dependem da importação de produtos brasileiros, que levou a essa longa lista de exceções. Nathalie, eu vou te acionar aqui, até porque uma das maiores dúvidas é se o tarifaço pode encarecer ou baratear o preço dos alimentos no Brasil. Se a gente olhar especialmente ali para o agronegócio no centro-oeste, no sul do Pará, no norte de Minas e no interior de São Paulo, eles que concentram a principal produção dos principais, enfim, os principais itens, né, que não foram eximidos, no caso carne bovina, suína, etanol e os seus derivados, frutas como manga, abacate, melão. Então, naturalmente, eles vão buscar alternativas ali rumo à China. Pode ser que haja um excesso, né, aqui para o mercado interno. Queria a tua análise nesse sentido. Veja, no primeiro momento, a curto prazo, né, a gente vai ter que trazer esses produtos aqui para o mercado interno. Então, muito no curto prazo, acontece desses preços terem uma redução para nós, brasileiros. É claro que o volume que nós temos olhando até a nossa pauta de exportação, ele é muito elevado, né? Então, a gente tem que redirecionar toda essa produção para novos consumidores no mercado internacional.
Uma possibilidade que tem sendo discutida é justamente direcionar essa produção, fazer o escoamento para a China. É claro que ela não deve ser o único parceiro comercial, a gente precisa diversificar esses nossos parceiros, até porque a nossa pauta de exportação ela é essencialmente agro, né? Então a gente precisa olhar com mais carinho para esse setor e poder diversificar essa produção, que também é um desafio para o curto prazo. Isso só vai acontecer a médio e longo prazo, uma vez que redirecionar a produção é uma tarefa muito árdua e complicada. Isso é muito bem colocado. Agora, para entender de fato aqui os impactos na forma mais precisa possível, eu proponho que a gente acione aqui o economista sincero, sempre sinceríssimo, jamais com sincericídio, muito pelo contrário, nosso amigo aqui do Morning Show, Charles Mendlovics, que inclusive mora nos Estados Unidos e vai poder trazer o panorama aqui completo do que está pegando. Fala, Charles, obrigado, meu irmão, pela presença novamente aqui. Eu acho que o desfecho que a gente se viu de anteontem, né, queria muito a tua opinião, é que basicamente o Trump aplicou ali o pragmatismo imperial nacionalista dele, ou seja, poupou certos setores que a economia americana depende de importação, fertilizantes, silício, as peças de aeronave, celulose, por exemplo. Agora ele acabou, enfim, punindo ou pelo menos castigando setores que de alguma maneira competem ali com principalmente o agronegócio americano, né? Como é que ficou a tua leitura? Claro que ficou menos pior aqui do que a gente imaginava, mas ainda está longe de ser um alívio, um momento para respirar aliviado, né? Bom dia para você, bom dia para todos os espectadores aí, a turma da bancada. Olha, acho que o Trump foi para o pragmatismo mesmo. Ele olhou para o mercado interno americano, juro muito elevado já, e no momento desse, como é que você vai deixar subir mais ainda alguns produtos, principalmente produtos que tem uma importação aqui nos Estados Unidos importante, que nem o suco de laranja e outros produtos também. Eu acho que ele vai acabar compondo e reduzindo ou não permitindo tarifas em mais produtos dessa cesta aqui que a gente está falando, porque o que bate é o mercado interno. A gente sabe, pelas últimas eleições, que inflação tem um peso muito alto na popularidade. Então, como é que você vai deixar o teu mercado interno ter uma alta de preço e aí provavelmente até uma manutenção depois do juro elevado? Ele teve que optar pelo pragmatismo e não deixou que as tarifas alcançassem todos os produtos. Eu acho até que não teve negociação nenhuma, na verdade eu não acho, né? Foi o que a gente viu, que não teve negociação nenhuma do corpo diplomático brasileiro com o corpo americano. Foi muito mais um processo de lobby e bom senso do que uma vitória da diplomacia brasileira. Nós não vimos nos últimos dias o governo brasileiro apresentando, olha, sentamos e fizemos um acordo que nem o Japão está fazendo, que nem a União Europeia está fazendo. Simplesmente o governo americano tem lobby muito forte, a gente sabe disso, e as empresas aqui fizeram lobby, por exemplo, no setor de aeronaves. A Embraer é muito importante, ela vende aqui tanto jatos comerciais, jatos executivos. Como é que as empresas americanas iam pagar um preço mais caro pelas aeronaves, né? Alguns produtos você demora muito tempo para exportar, para importar, até em termos de frutas, que nem a gente estava conversando, vocês estavam conversando aí na bancada, é difícil substituir. Vamos migrar as exportações de manga ou de laranja ou de castanha dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Tudo bem, vamos migrar, mas como? Você tem que ir numa feira, você tem que apresentar, você tem que ter o comprador. Às vezes são processos de décadas estabelecidos já. Então, acabou ficando uma situação, acho que muito menos preocupante do que poderia ter ficado, mas não vale a pena ficar provocando, falando tanto de desdolarização. Acho que o Brasil tem que ter uma postura mais diplomática e menos agressiva. E a expectativa é, né, que haja esse aumento na oferta interna, queda aqui nos preços locais. Vamos tentar entender isso, até porque muito brasileiro aqui das camadas mais populares estava tendo que recorrer a pó de café até pouco tempo. Pode ser que o cafezinho aí fica mais amplamente acessível diante desse quadro, pelo menos no curto prazo. Isso excluindo os efeitos inflacionários, as mudanças cambiais que podem vir no médio e longo prazo. Mas eu quero te ouvir aqui e também trazendo a Mônica Rosenberg, Charles, para a próxima pergunta.
Charles, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. A minha pergunta é a respeito do mercado de carne. Nós sabemos que o Brasil exporta 8% da sua carne para os Estados Unidos. Não é um número enorme, mas a carne ficou ainda com a tarifa mais alta e os Estados Unidos estão enfrentando um problema com uma doença da mosca que está fazendo abate de vacas e aumentando o valor da carne aí. Como é que você acha que vai ser de hoje até quarta-feira, quando vai entrar em vigor a tarifa? Você acredita que pode a carne também entrar na lista de exceções por causa desse contexto todo? Olha, bom dia, primeiro de tudo. Eu acredito que sim, mas tem que ter um trabalho de lobby, tanto aqui nos Estados Unidos quanto das empresas brasileiras. Carne, teoricamente, você até consegue substituir um pouco, mandando para outros locais. Os americanos compram uma parte mais específica do boi. O problema disso tudo é que até se fala muito da incerteza, vocês já estavam falando sobre incerteza, outros programas e jornais estão falando sobre incerteza. O pior de tudo isso é que você tem que fazer uma programação. Então, quantos bovinos serão abatidos agora? O que você vai pensar daqui para frente? E o ano que vem? Então, essas incertezas é que elas vão causando um problema. Tem outros países com problemas sanitários também, então isso acaba favorecendo o Brasil, que faz um trabalho muito forte, evita alguns tipos de problema. Quer dizer, nesse momento, a gente tem uma questão muito forte, eu vou voltar na inflação. O governo americano não precisa de inflação nesse momento, e eu acho até que a diplomacia brasileira poderia ter aproveitado isso melhor. Quem sabe até fazendo mais acordos e não menos. O Brasil poderia agora estar sentando com os Estados Unidos e estar exportando mais. Olha o que a Argentina fez. Eles não conseguiram 80% de produtos não sendo tarifados, uma tarifa de 10% sobre o que está sendo tarifado. Quer dizer, se o Brasil estivesse fazendo um bom trabalho, a gente não poderia estar comemorando agora 10% de tarifa e talvez praticamente outros produtos isentos? Eu acho que sim. Diplomacia, acho que o Brasil precisa sentar com os americanos. Charles, em relação às carnes, né, a gente tem até a informação da ABEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que emitiu uma nota dizendo que a alíquota aplicada atualmente de 26,4% da carga tributária total sobre os produtos, mais as tarifas, né, ultrapassaria aí 76%. Então, compromete a viabilidade. Sendo que a expectativa do setor era de quase dobrar a quantidade de exportação de carnes, porque em 2024 foram um pouco mais de 200 mil toneladas e neste ano de 2025 iria para 400 mil. Então, assim, igual você falou, a questão do lobby, muitas vezes, ela fica perdida, né? Açaí também, que é produzido no Pará, 90% responsável pela produção aqui no Brasil, também está muito preocupado, porque mais de 40% vai até os Estados Unidos, cerca de 300 mil empregos aí que são gerados aqui no nosso país. Então, todas essas situações que realmente vão repercutindo, e a gente vê que alguns setores, então, conseguiram, mas essa articulação, por mais que às vezes o setor, às vezes não consiga esse lobby, tem que vir por meios políticos, mas não é o que acontece, e principalmente a carga tributária aqui no Brasil, né? É muito boa a colocação, desculpa até interromper alguém, mas só falar um ponto importante, que às vezes a gente comemora, né? Poxa, a Embraer se livrou, a WEG se livrou, grandes empresas se livraram. Isso é ótimo. Mas tem um cara pequenininho que ele não consegue fazer o lobby. Ele não consegue ter um sujeito de terno lá em Washington conversando e falando, olha, o açaí também é importante, a castanha é importante, a laranja aqui que não está no suco também é importante, a uva que vai fazer o espumante também é importante. Tem gente que não consegue ter o lobby. E aí, para esse tipo de produtor, que é muito importante para o Brasil, tem que ser a diplomacia. Por isso que a diplomacia deveria estar atuando. Falando em diplomacia, Charles, ontem a gente transmitiu aqui no Morning a coletiva dos senadores que foram até os Estados Unidos, e eles fizeram um alerta que me parece importante da gente colocar na mesa, que foi a expectativa de que daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, os Estados Unidos anunciem um novo tipo de sanção direcionada aos países que negociam com a Rússia em função da guerra de invasão sobre a Ucrânia.
Qual a tua visão sobre isso? Esse risco é real e o Brasil está preparado para lidar com isso? O que é que nossa diplomacia deveria fazer? Como que os senadores que voltaram deveriam atuar no Senado para minimizar esses riscos possíveis para a economia brasileira, na tua visão? Bom dia. Diplomacia não é a minha especialidade, mas a gente está vendo que cada vez mais está ligado à economia. E quem lembra da atuação do Brasil das últimas décadas sabe que o Brasil sempre foi conhecido por falar com todas as partes. O que vem acontecendo nos últimos anos? A gente escolhe um lado, toma partido e inviabiliza o diálogo, porque o Brasil poderia estar mediando muitas questões, e afeta a economia. No caso da guerra Rússia-Ucrânia, o presidente Lula ele tem um viés muito mais pró-Rússia do que pró-Ucrânia, assim como no caso do Irã, assim como no caso do Hamas. E isso afeta, sim, as negociações. Então, caso os americanos tomem alguma medida muito forte em relação ao diesel russo, a petróleo russo, provavelmente vai espirrar alguma coisa no Brasil. Já tem um pouco de agressividade em relação à Índia, a gente já está vendo dos americanos, mesmo sendo um aliado importante, porque no momento em que Índia e China estão crescendo, em algum momento pode ter um estremecimento dos dois, os americanos poderiam estar muito mais do lado da Índia como estão. Mesmo assim, o Trump foi duro com a Índia essa semana. Então ele está dando um recado, olha, se afastem da Rússia. E, particularmente, eu acho que o Lula vai fazer o contrário. Mônica Rosenberg com a próxima pergunta. Vamos lá. Voltando para a área da economia, Charles, você acredita que reduzir as tarifas de importação, o imposto de importação que nós cobramos dos produtos americanos, poderia ser uma iniciativa que forçaria o Trump a ter uma resposta na economia de reduzir as tarifas que ele implementou lá? Olha, talvez até sim, mas não precisa. Eu acho que se o Brasil tivesse uma postura diplomática diferente, inclusive com Lula pegando o telefone e ligando para o Trump. E é muito importante que o Brasil tenha esse lado. A gente criou um compromisso que não é necessário com China, Irã, Rússia, de ficar muito próximo deles, se afastar dos Estados Unidos, que não faz nenhum sentido para o Brasil. Voltando à história da diplomacia, né? Quem está obrigando o Brasil a ficar mal com os Estados Unidos? E, sinceramente, eu nem acho que isso gera tanto voto assim, porque vai criando um desgaste. E a economia ela precisa de previsibilidade. Para o exportador brasileiro, vamos imaginar o cara que está no Brasil, numa cidade pequena, está no interior de Santa Catarina, tem uma ferramentaria, tem uma indústria de sapato. Você leva anos para conseguir exportar. Seria até interessante falar mais sobre isso. Você precisa produzir, você precisa ter qualidade, você precisa levar o seu produto para uma feira internacional. Então, quando vem uma medida dessa, ela é devastadora. Talvez atrase as exportações em décadas. Então, acho que não precisaria aumentar nem diminuir impostos, nada disso, tarifas sobre importações, mas seria bom. O que eu acho que precisa é sentar e conversar. O Milei está dando um show no Brasil em relação a isso. Sei não, essa coisa da ligação do Lula, fiquei pensando aqui cá com os meus botões, ele deve estar pensando, né, Charles? Olha, eu acho que eu vou botar o Haddad para falar com o Trump, até porque de taxa o Haddad entende. Então é melhor o Haddad, até porque não sei falar inglês. Eu já estou vendo, eu tenho certeza que isso passou pela cabeça dele. Vamos aqui com a Nathalie Wendel, por favor, para a próxima pergunta. Se a gente olhar, né, as taxas que o acumulado, né? Então a gente teve ali, tinha uma taxa de 10%, foi acumulado ali mais os 40%, chegando nesses 50%. Qual que seria a margem de negociação que a gente teria aí para esses produtos que ficaram de fora, né? Então, principalmente tratando do café e da carne, o que seria o esperado para a gente negociar aí uma taxa nos próximos passos, né? Espera-se que depois do dia 6, então depois do tarifaço entrar em vigor, que haja de fato essa negociação, né? Qual que seria uma taxa esperada? A princípio, se não tiver uma atuação diplomática, os 50%. Não vai ter uma diminuição. O que eu estou percebendo, pude estudar nesses primeiros movimentos que a gente está vendo, é que alguns artigos estão sendo tributados,
vão ser taxados, porque não tem um lobby, conforme a gente disse. Alguns vão ser taxados e outros não. Então, aqueles que estão na lista de taxação, ou eles vão ser taxados ou não. Não tem um meio termo, né? Tipo, não, agora o produto tal vai ser de 29,53%. Está meio da base, ou tem lobby ou não tem. Por isso que a atuação diplomática é importante. Por que não uma ligação do Lula para o Trump pedindo 90 dias para negociar, marca uma viagem para cá, para os Estados Unidos, senta, dialoga, tem até mais. O Trump, ele costuma ter uma postura, é um líder diferenciado, uma postura até interessante com quem é duro com ele. Ele tem essa postura. Então, o Lula não poderia estar fazendo um trabalho de sentar com o Trump, de conversar. Eu acho que esse seria o caminho. Pede 90 dias e vem para cá conversar. Por que não? O que o Brasil perderia? Até para o Lula, não seria interessante reverter essa situação? Olha, os produtos seriam taxados, mas eu fui até o Trump e consegui um negócio muito melhor. Até para as bravatas dele, agora vamos vender tal produto, agora vamos vender isso. Seria interessante. O Brasil não perde nada com diplomacia. Você tem uma razão aí, até acaba tangenciando um pouco da psicologia humana, né? Que o cara que se propõe a ser o alfa, o valentão, ou o sujeito ali mais proeminente numa sala, geralmente só respeita aquele que fala grosso de volta, né? De alguma maneira isso faz parte da psicologia e tende a acontecer. Eu tenho certeza que ali nos rincões do cérebro do Trump, ou da mente dele, ele deve estar um pouquinho encucado ali com o fato até da matéria do New York Times, com um grande realce ali para o Lula, pintando o Lula como possivelmente o único cara que está respondendo de volta, ou bancando, ou de alguma maneira, enfim, fortalecendo a posição dele. Guerra de narrativas, mas, enfim, é o que está posto, pelo menos essa é a narrativa que está posta por um setor importante do jornalismo americano. Eu vou aqui com o Mano Ferreira, Charles, com a próxima pergunta. Eu acho que do ponto de vista do exportador brasileiro vai ser mais fácil recorrer a McDonald's para tentar fazer o lobby pela carne e ao Starbucks para tentar fazer o lobby pelo café, porque depender da diplomacia brasileira tá difícil. Era uma mas... O preço para ele ser esse machão todo dentro dessa psicologia, quem tá é a gente, né? Pois é. Consumidor americano. É só no nosso, velho. Eu queria perguntar para o Charles sobre a situação da Embraer, porque a gente viu ontem um aumento da cotação das ações da Embraer na Bolsa e uma relativa empolgação com o fato de ter havido a exclusão dos componentes de aviação dessa taxação. Como é que você avalia isso? É para ter otimismo mesmo? A situação agora para a Embraer está tranquila ou ainda há motivos para risco e essa euforia de ontem foi só pontual? O dia de hoje já é outro. Os americanos compram 45% dos jatos comerciais e 70% do restante. Então é um player muito importante. Esse é o primeiro ponto. Quando eles tiram isso da lista, dá um alívio muito grande. Assim como foi um alívio para a VEG, a retirada de alguns produtos. Então, para a indústria brasileira ou para a grande indústria brasileira, porque o cara pequenininho da ferramentaria está fazendo conta agora, se vai continuar exportando ou não. Mas para os caras grandes foi um movimento importante essa retirada e a Embraer precisa disso. Por isso que as ações subiram 10% ontem. Então, no caso deles, é um mercado que vai continuar. Mas, e se o Brasil não fizer diplomacia? E se a gente continuar puxando o couro da desdolarização? Será que lá na frente não pode ter uma punição maior? Se a gente ponderar numa balança, é melhor vender jatos executivos, vender jatos comerciais ou ficar pregando que ninguém mais use o dólar, que ninguém mais tenha relação com os Estados Unidos? A minha área, de novo, a minha área é econômica. Eu não vejo vantagem comercial para o Brasil em ficar pregando algumas coisas no cenário internacional. Nenhuma vantagem para a economia. A VEG, a qual o Charles se referiu, claro, é a multinacional da nossa gloriosa Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, responsável por potência, né, na energia elétrica, motores, equipamentos, automação industrial. Então é realmente um player importante nesse tabuleiro todo. Próxima pergunta aqui, meus queridos. Papo tá bom, papo tá agitado, papo necessário. Importante a gente trazer a nossa audiência aqui para a maior precisão possível. Mônica Rosenberg, vamos lá.
Posso fazer uma provocação, então? Deve. Eu, pessoalmente, acredito que a Pax Americana, que o grande domínio americano no mundo inteiro através do dólar, está iniciando o seu declínio, tá? Assim, não sabemos quando, mas o Trump já sentiu isso e é por isso que ele tem reagido com tanta força contra o Brasil, contra os BRICS, contra essa fala. E aí a minha pergunta a você é, se é um processo inevitável de, talvez, não é que vai mudar para outra moeda, mas talvez descentralizar, ter várias moedas, não sei qual é o caminho. Se o processo começou e o Brasil poderia, talvez, em vez de estar no BRICS, sendo antagonista, ser parceiro nesse processo, ou seja, para retardar, para encontrar outras moedas, para reduzir a flutuação, sabendo que a taxa de juros nos Estados Unidos está muito alta, a taxa de juros no Brasil está muito alta, ontem foi novamente mantida. Então, é um processo de longo prazo que a gente está olhando. A questão da tarifa de exportação é uma questão muito pontual. Como é que a gente se coloca nesse longo processo que é saber que o dólar está fadado ao fim e o que vai entrar no lugar dele, sem se transformar em um inimigo dos americanos? Pô, excelente. Pô, pelo amor de Deus, a gente precisa de 3 horas de programa hoje aqui, porque esse ponto aí, ele é crucial, de novo, na história de que nós não estamos ganhando nada desafiando os Estados Unidos por algo que a gente não controla. Então, o dólar vai acabar a dominância? Provavelmente sim. Daqui a 10 anos ou daqui a 200 anos? Ninguém sabe. A minha geração, que cresceu nos anos 70, 80, 90, cresceu com a sombra do Japão. O Japão ia dominar, a economia americana estava ficando para trás, aí veio a crise japonesa, o Japão ficou para trás, a China depois ia dominar. Agora a economia chinesa já está começando a tropeçar, os imóveis já não estão subindo tanto de preço, está tendo que fazer carro elétrico e jogar no mundo inteiro. Então, o que a gente tem é o seguinte, há muito tempo se fala na queda da hegemonia americana. Ia ser o Japão, depois a China, no meio teve, a gente pode lembrar aqui do euro. Quem não lembra quando lançaram o euro? Poxa, o euro vai acabar com o dólar. E o euro subiu realmente depois e caiu um pouco no comércio mundial. E o dólar continua sendo muito importante. Então, o dólar vai acabar? Vai. Só que o Brasil não precisa liderar. O Brasil pode estar conversando com todo mundo. Vai ser a moeda chinesa que vai dominar depois, vai ser o euro. Poxa, o Brasil tem uma posição tão bem vista no mundo ainda, tão bem... Agora, nos últimos anos, teve um outro problema, mas ainda é muito bem visto. Então, nós podemos fazer comércio, conversar, dialogar, visitar, comprar, tudo com todo mundo. A gente não precisa, agora, escolher um lado. O que é muito interessante. Por exemplo, o Brasil, com qualquer presidente que tenha o mínimo de consciência diplomática, pode sentar com China, Estados Unidos e ninguém reclamar. A gente tem essa posição, é uma característica muito peculiar, muito particular no mundo. E a gente, às vezes, não aproveita. Então, eu acho que o dólar vai perder, acho não, a gente tem certeza, que ele vai perder essa questão hegemônica, mas, enquanto isso, a gente pode fazer negócio com todo mundo. Charles, a gente sempre comenta aqui, né? Se a história deixa lições, a gente lembra que se tem uma constante na história, é que todos os impérios, em algum momento, colapsam, né? Os egípcios reinaram por 900 anos, foram retomados ali pelos assírios, depois os persas, os romanos, os mongóis, os turcos. Eventualmente essas civilizações colapsam. Claro que é outro contexto e com tantos interesses envolvidos, mas essa é uma constante que está posta. 10 horas e 30 minutos, eu vou pedir para você permanecer aqui com a gente, partir para um rápido break para quem está nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Charles, eu queria repercutir aqui contigo o fato que o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se pronunciou sobre o assunto nessa manhã, tá? E destacou a solidez da democracia brasileira. Proponho que a gente confira aqui a fala do ministro. Vamos lá. Eu acredito que é fruto de desinformação ou de má informação que está sendo prestada por brasileiros nos Estados Unidos, né? Nós somos uma das democracias mais consolidadas do mundo. É muito diferente quando você tem uma força interna trabalhando contra os interesses do país. Isso fragiliza o Brasil. E isso não está acontecendo em nenhum outro país do mundo, só está acontecendo no Brasil. As pessoas precisam compreender que isso fragiliza a posição do país. Isso não é bom nem para a democracia, nem para a soberania. Isso não concorre para os interesses nacionais. Tá, o buffet está servido, Charles. Fica à vontade. Narrativa.
narrativa. Cada um vai falar aquilo que interessa. Então, nesse momento, a democracia do Brasil sai fortalecida. Aqui nos Estados Unidos, os americanos estão punindo os brasileiros. Cada um hoje vai falar aquilo que convém. Cada um acordou de manhã cantando vitória. No médio a longo prazo é que a gente tem que entender o que funciona. A história da Lei Magnitsky, todos os outros fatos, não fica bem para o Brasil também, mas é narrativa. Então, o Lula pode ter um aumento nas pesquisas? Talvez pode ter um aumento na aprovação, uma diminuição da desaprovação. Será que isso já não aconteceria porque ele estava tendo um pico de desaprovação e já cairia? É difícil, mas hoje é o grande dia das narrativas. Só temos vencedor. Todo mundo venceu. É sintomático, né? A gente vive nos tempos da pós-verdade, né? Não tem jeito, né? As pessoas torcem, moldem ali, torturam os fatos para encaixar na sua narrativa político-ideológica que atende os seus próprios propósitos, né? Acho que define bem o espírito do nosso tempo em todos os sentidos. Mas, de qualquer maneira, queria só repercutir aqui com a bancada. Mano Ferreira. Eu posso trazer mais uma pergunta para o Charles? Deve. Porque a gente viu o ministro Haddad e eu me lembrei que ele tem falado sobre um plano de contingência lançado ou que está sendo preparado pelo governo para tentar socorrer os setores brasileiros que sejam afetados pela tarifa. Mas isso num contexto em que não tem dinheiro no Brasil, né? A conta não fecha, a gente tem uma crise fiscal, o próprio governo já assume que 2027 o cenário é de colapso, não vai ter dinheiro para nada, porque os gastos obrigatórios vão ser maiores do que o orçamento federal. E o Tribunal de Contas até deu uma declaração, alguns ministros, dizendo que, para o plano de contingência pode descumprir o arcabouço, a gente vai fazer de conta que não está vendo. Como é que você avalia esse cenário? O plano de contingência que não respeita regra fiscal pode acabar saindo uma conta ainda mais cara para o país? Com certeza, sim. O Brasil é o país do já que não tem dinheiro, vamos gastar um pouco mais. A gente está vendo isso todos os meses, pinta uma despesa, aí você coloca fora do orçamento, o que quando você explica para uma pessoa de bom senso é algo muito louco, né? Porque se uma família ganha lá 10 mil, o dinheiro já não está dando, mas vamos gastar mais 2 mil? Como? Coloca fora do orçamento. Não existe essa figura de colocar fora do orçamento alguma coisa, né? Mas no Brasil isso só vem aumentando. E vai mudar o governo? Pode ser centro, pode ser direita, pode ser extremo centro, pode ser direita, esquerda. Isso vai continuar, porque está acontecendo. Então, no Brasil está se falando isso, de criar alguma forma de compensação, talvez para os produtores, tiverem uma perda. Tem que olhar muito forte para a indústria, principalmente a pequena indústria. Mas acabou o dinheiro, só que já acabou há muito tempo. Então, você falou em 2027, a previsão é que o próximo presidente, seja o Lula reeleito, seja o Haddad, seja o Boulos, seja o Tarcísio, vai pegar uma bomba aí fiscal muito grande, vai ter muita dificuldade no início. Meus amigos, estão falando aí de pacote com crédito subsidiado, linhas de crédito com juros subsidiados, até compras públicas para absorver os estoques excedentes aqui dos produtores locais, até a criação de um fundo privado para poder oferecer essa retaguarda. Mas não sei, claro que você falou aqui algo que está posto. O pequeno e médio produtor, de alguma maneira, precisa ser contemplado e não jogado ao léu à própria sorte e poder ali ver tudo que eles deram duro uma vida inteira para construir, caírem ali na bancarrota, né? Então, algo tem que ser feito, a ver se esse plano de contingência atende esse intuito, né? Mas, Charles, se você me permite, queria trazer outro ingrediente aqui, que é o fato que, em meio a toda essa confusão, essa encalacrada monumental entre Brasil e Estados Unidos, uma pesquisa do Poder Data aponta, pessoal, que os brasileiros não estão nada felizes com isso. 59% da população prefere que o Brasil esteja mais próximo comercialmente com os Estados Unidos do que com a China, com quem também tem uma longa história de trocas comerciais, né? Claro que o auge dessa relação comercial Brasil-China se deu no primeiro boom de commodities no primeiro governo Lula, já com os Estados Unidos vem de muito, muito mais tempo e até vai da natureza dessas duas superpotências, né? Os Estados Unidos, com todos os defeitos, ainda é pela proximidade geográfica, previsibilidade jurídica, de certa forma, esse longo histórico facilita. Já a China
tem alguns defeitos. É um país expansionista, distante, um mercado bem ou mal fechado, dizem que até mercantilista, tecnonacionalista. Queria te ouvir. A gente está vendo aí, 59% dos brasileiros preferem estar perto dos americanos. Óbvio que isso é um soft power muito, muito forte das últimas décadas, foi feito no mundo todo, mas quando a gente olha os dois estilos de poder, de democracias, os Estados Unidos, com todos os seus problemas, estão muito mais próximos do estilo de vida e do que a gente prega do que a China. Não estou falando culturalmente, eu estou falando no estilo. O Haddad acabou de falar de uma democracia pujante, que a democracia continua, que ela é muito forte. Funciona assim na China também? Ou não funciona assim? Que tipo de modelo de governo a gente quer? Que tipo de diplomacia? E, de novo, né? Enquanto ninguém começar a colocar o Brasil na parede para escolher um lado, por que a gente precisa escolher um lado? O Brasil não poderia ser justamente o país que ficasse ali tendo uma boa relação entre os dois? Daqui a pouco a sensação que me parece é que o Lula vai tentar um embate tão grande com os Estados Unidos que a China vai ficar muito melhor com os americanos do que o Brasil com os americanos, e eu não vejo sentido nisso. Pode ficar brincando durante um tempo assim? Pode. Mas brincar por muito tempo, você pode acabar criando uma confusão muito grande e quase irreversível depois. Muito bem colocado, né? E sejamos sinceros aqui também, né? O brasileiro normal, eu diria a grande maioria, de certa forma exalta ou pelo menos admira o modelo de sociedade ou de vida do americano médio muito mais do que o chinês, que é absolutamente distante, exceto a relação comercial por si só. Ainda que a esquerda tenha um princípio de derrame, um AVC ao ouvir isso, vamos ser sinceros, a própria esquerda importa suas pautas e formas de atuação aqui do próprio Estados Unidos, de movimentos progressistas americanos. Então, vamos ficar com isso em mente, né? Sempre. Estou errado ou estou certo, Charles? Já a gente está se despedindo e um momento aqui de uma palavra final para você. Bom, queria muito agradecer, está certíssimo, e a gente pode depois só bater nessa tecla de ninguém está pedindo para o Brasil brigar com os Estados Unidos, brigar com a China, brigar com Israel, brigar com o Irã, brigar com... O Brasil é o país que poderia estar falando com todo mundo. Eu acho que essa é a grande lição que a gente deveria estar tomando. Queria agradecer a todo mundo da bancada aí, obrigado pelo carinho, respeito, tudo, e que a gente volte aqui talvez para falar no futuro de o Brasil tá igual a Argentina, com a maior parte dos produtos sem tarifa e tarifado só em 10%. Bom dia, gente. Sonhar de graça, né, Charles? Obrigado demais pela presença aqui e agregando em muito, você é diferenciado. Tamo junto. Obrigado.